percebeu que a gente sempre continua em lugares e situações que não fazem mais sentido e que nitidamente já não faz mais bem pra gente, mas a gente não consegue sair desse lugar? E a pergunta que fica é por que a gente continua nessas situações? Aquele trabalho que já não faz mais bem, aquela rotina que nos adoece, aquele relacionamento que só nos diminui e ainda assim você continua naquele lugar sem conseguir sair, sem conseguir quebrar esse ciclo e não fazendo ideia de como prosseguir. Quando a gente se encontra nesse impasse, às vezes parece que a gente continua naquele lugar porque a gente não tem consciência. E muito pelo contrário, geralmente quando a gente está nesse cenário, a gente tem sim consciência de tudo que está acontecendo, porém parece que sair para o desconhecido é mais difícil do que continuar na onde a gente está. Então a gente prefere se manter no conhecido, na zona de conforto, ao invés de dar um próximo passo para resolver esse problema que a gente sim já tem consciência que ele existe, porque parece mais doloroso sair do lugar. Existe um padrão de comportamento que faz o nosso cérebro nos manter nesse lugar, então isso é muito comum. Quando a gente passa por alguma coisa e a gente sobrevive, a gente transmite para o nosso cérebro que, beleza, estou sofrendo, isso não tá legal, porém isso não me mata, que eu já passei por algo semelhante e eu continuei. Então ele entende que você consegue sim passar por isso porque você já passou em algum momento. Então ele começa a repetir esses padrões, te mantendo na zona de conforto. Já falei aqui no canal, inclusive, sobre isso, que o nosso cérebro ele foi criado para manter a gente vivo e não a gente feliz. Então é por isso que a gente vive caindo e repetindo esses ciclos. Ele prefere o que é previsível, o que já foi testado, o conhecido, ao invés de se colocar em movimento, porque o movimento é gasto de energia e faz com que a gente entre em conflito. Então, para ele, isso é inseguro. Então, independente se você está feliz ou não, se você está andando, se você está falando, se você está funcionando bem, ele entende que está cumprindo o papel dele. Então, é por isso que a gente acaba caindo nesse limbo e não consegue sair. Nos últimos anos, a gente acabou romantizando muito o termo zona de conforto, quando na verdade ela não é nada confortável. A gente sempre está vivendo num conflito interno, tentando sair dela, como se ela fosse uma areia movediça ali, te puxando para baixo o tempo todo. Então eu vou até citar o seu trabalho, por exemplo. Talvez hoje você não esteja contente com o seu trabalho, você está num lugar que te suga, que gasta todas as suas energias e que você já nem tem mais psicológico para lidar com tudo isso. Porém, o seu organismo, ele já criou formas de viver nesse lugar, então ele já está adaptado a essa situação. Então, como sair dela? Sendo que para você já é confortável, você está literalmente na sua zona de conforto, embora tudo isso seja extremamente desconfortável. E aí entra o embate que eu falei, você vive num conflito interno sem saber para onde você vai seguir. Toda vez que você pensar em mudança, o teu organismo ele vai entrar em alerta, independente do tipo de mudança que seja. Então, toda vez que a gente pensa ali em fazer algo radical ou algo diferente do que a gente está acostumado a fazer, a gente vai escutar aquelas vozinhas dentro da nossa cabeça, que é ali a consciência te falando que aquilo não faz sentido, porque o seu organismo vai fazer, vai te puxar para trás para você se manter em equilíbrio no mesmo lugar. Então, o nosso organismo vai começar a disparar aqueles alertas e ele vai começar a fazer você se questionar. Isso é perigoso? E se eu não conheço, talvez não faça sentido. E aí você realmente vai ficar com aquele sentimento de insegurança, de medo e pensando se você segue ou não. E é aí onde mora o perigo. A gente não consegue avançar em nenhuma área da nossa vida se a gente não consegue driblar essas emoções. Nosso cérebro ele é apaixonado por previsibilidade. Eu vou até citar o exemplo das redes sociais. Por que vocês acham que quando sai uma atualização nova em uma rede social, a outra logo copia? Inclusive, eu estava assistindo TV com os meus sogros, eles gostam de assistir TV aberta, e eu percebi um padrão de comportamento das redes sociais na TV aberta, que era qual? Um canal de notícias estava justamente passando as notícias com um arrasta, sabe? Como se a gente estivesse arrastando, era essa impressão que eu tive, onde a informação estava sendo passada, inclusive, de uma forma mais dinâmica e mais rápida também. Por quê? Porque eles entenderam que eles estão competindo a atenção com as redes sociais e que a gente, humanos, a gente tem um comportamento, a gente tem um padrão
E é essa forma que a gente hoje gosta de consumir. Então eles foram e replicaram esse padrão porque eles sabem que isso dá certo, que é confortável para quem está consumindo. Exatamente assim que funciona com as nossas emoções. O nosso organismo, ele quer repetir padrões que ele já conhece e é confortável. Não é à toa que muitas pessoas elas repetem os padrões de relacionamentos, então acaba procurando parceiros com problemas semelhantes. Não é à toa que os padrões familiares é exatamente iguais também. Você vai pesquisar e os problemas familiares, eles são extremamente semelhantes justamente porque a gente replica o que foi vindo passado de geração em geração pra gente. No mercado de trabalho, a gente vê cada vez mais profissionais aceitando o que não merecem, justamente porque continuam replicando esses padrões e não conseguem sair desse movimento, sabe? Então a gente fica preso ali. Tudo isso não é sobre uma questão de capacidade, mas é uma questão de fidelidade ao que se já conhece. Então você acaba ficando fiel a todos os padrões que já são conhecidos por você. O seu cérebro, ele pensa, eu já sei sofrer desse jeito, literalmente, tá, gente? Vou até brincar aqui, mas é sério, rindo com respeito. A gente já sabe sofrer de um jeito e sofrer de outro jeito novo pode ser mais doloroso. Então a gente não pensa que coisas boas podem acontecer quando a gente quer esse padrão e quer desse ciclo. A gente fica agarrado ao que de ruim pode estar acontecendo se eu sair desse lugar, se eu sair dessa zona de conforto, se eu sair desse quentinho, mesmo que eu viva em conflito. Eu já estou acostumada a viver em conflito. Então você não pensa que eu estou acostumada em conflito, pode ser que eu possa viver em paz. Não, você se apega a tudo que é negativo, porque é esse padrão que você está acostumado a viver. É tudo isso que você já vivenciou, então você já sabe o como que é, você já está adaptado a tudo isso. E uma coisa que a gente precisa muito é fixar, anota aí no seu caderno, anota no seu bloco de notas, é que o nosso corpo, ele obedece o nosso cérebro. Então ele nunca vai obedecer à motivação. Inclusive eu gosto sempre de falar que a gente não pode agir com as nossas emoções, a gente não pode planejar com as nossas emoções, porque hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste, e aí a gente não executa, e aí justamente a gente vive ali, a gente não sai do lugar, e a gente fica nesse conhecido justamente por causa disso. Então, é importante você começar a entender como funciona as suas emoções, para você conquistar qualquer coisa da sua vida, para você quebrar esse ciclo de sofrimento, para você parar de viver nessa batalha, nessa dualidade, nesse conflito dentro de você. Sempre que você resolver mudar algo, sempre que você for quebrar um ciclo, você precisa transmitir pílulas de segurança para você, para o seu cérebro, para o seu sistema funcionar melhor e ele não entrar em alerta. Então você precisa ali trazer pílulas diárias mesmo, mostrando que você está indo por um caminho seguro. Então, se já faz tempo que você vive presa nesse ciclo de sofrimento, se sabotando por ser mais conhecido, o ideal é que você entenda como você pode sair dele sem colocar todo o seu sistema em alerta. Porque quando a gente entra em alerta, é medo, insegurança, autossabotagem que vai vir logo na sequência. Então, com certeza, a probabilidade de a gente fracassar no que a gente está se propondo fazer é muito grande. Então, o ideal é fazer o quê? É você realmente trazer essas pílulas diárias de segurança. Eu não falo nem de motivação, mas de segurança mesmo. Então, é pegar o seu caderno, anotar tudo que você tem medo, é tudo que te mantém no lugar que você está hoje e vai dando pequenos passos e vai anotando na frente, anota todo dia, faz um exercício diário, coloca todo dia no seu bloco de nota. Sempre que você dá um passo, mínimo que seja, anota diariamente. Isso me deixa mais próxima do que? Se você criou um conteúdo para sua rede social, por exemplo, hoje eu estou criando aqui esse vídeo para o YouTube, compartilhando esse conhecimento com vocês. Vou anotar aqui no meu bloco de notas aonde isso me aproxima, como eu me beneficio disso, como eu posso beneficiar as pessoas que estão me assistindo através disso. Então, com certeza eu vou subir um degrau que vai me trazer mais segurança em algum aspecto. Então, eu posso receber alguma oportunidade, transformar a vida de alguém, enfim, tudo isso pode fazer com que eu me sinta melhor da manhã e isso vai me trazer mais segurança para dar o próximo passo. Então, é você entender como você vai quebrar esse ciclo, porque não tem como você deixar o seu cérebro te manter no conhecido e continuar se machucando e continuar nesse sofrimento. Então, vamos quebrar esse ciclo. Eu espero que você esteja anotando tudo que eu tô falando aqui, porque isso aqui vale ouro. É uma aula para você se desenvolver pessoalmente e ter muitos resultados incríveis na sua vida. Continuando, depois que você anotar tudo que traz esse medo para você,
Torne toda essa mudança que você vai fazer familiar. Então estude, visualize, entenda, procure pessoas que já passaram pelo esse processo que você está querendo passar. Procure pessoas experientes nessa área, inclusive não adianta a gente querer compartilhar com pessoas que vão trazer a gente para trás também, tá bom? É sempre procurar pessoas que estão passando pelo que você está passando. Tem muito conteúdo legal em várias redes sociais, aqui no YouTube mesmo a gente encontra coisas incríveis, pessoas compartilhando suas jornadas, então começa a se ver nessa situação para ficar cada vez mais familiar. Como eu mencionei para vocês, o nosso cérebro gosta de familiaridade, ele gosta de previsibilidade. Então, quanto mais você se vê nessa situação, quanto mais você estudar, quanto mais você visualizar, mais segurança você vai sentir para ir quebrando esse ciclo. Outra coisa que pode ser feita é você atualizar a sua identidade. Às vezes a gente também se apega a essa vida e a gente se acostuma a viver com algo que não é bom. Então a gente se acostuma a viver no sofrimento, a gente se acostuma a sobreviver. E aí, às vezes, você não tá olhando para cima. Não sei se você tem um ditado que diz: em algum momento você vai precisar olhar para cima e você vai ver o céu, e você vai ver prédios, e você vai ver árvores. Muita gente anda olhando para baixo o tempo todo e só vê rua, concreto e vê coisas que não são bonitas. Enquanto isso, tem uma vida inteira que Deus criou pra gente à nossa volta e você só precisa levantar a cabeça. O que eu quero dizer com isso? Talvez você só precise assumir a identidade que agora você pode passar a viver e não sobreviver. E isso é muito forte. Eu já passei por isso e eu tenho certeza que muitos de vocês podem estar passando. Então começa a olhar pra cima, começa a olhar pra vida com um novo olhar, com um novo sentido. Que eu tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas para você viver. Mesmo que o nosso cérebro prefira o que machuca, só porque é conhecido, eu quero que você saiba que chega um momento na vida que a gente não aguenta mais sobreviver. E isso vai ter um preço. Crescer exige desconforto. Para você dar o próximo passo, vai ter um custo e vale muito a pena. Então a pergunta não é se der errado, essa pergunta que fica ecoando por causa do nosso mecanismo de defesa. Mas a pergunta certa que você tem que se fazer hoje é: quanto mais de vida eu vou perder por estar me privando de viver o novo? Eu termino o vídeo de hoje com essa pergunta. Eu tenho certeza que existem padrões familiares que você precisa cortar para avançar na sua vida. E esses exercícios que eu passei aqui vai te ajudar com certeza. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de se inscrever aqui no canal, me acompanhar também nas outras redes sociais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.